Oi pessoal, sou Ricardo Luba, ginecologista e obstetra. Toda semana a gente publica um material novo sobre reprodução, fertilidade, estilo de vida, saúde da mulher. E hoje a gente vai conversar sobre adenomiose. A gente vai passar bastante tempo conversando e entender bem sobre essa doença que é tão pouco diagnosticada. Mas você sabe o que é adenomiose? A adenomiose, ela tem várias explicações, mas nenhuma delas a gente tem certeza do que realmente está acontecendo. Mas a principal forma de se explicar a doença é a presença de tecido, que é muito parecido com aquele tecido do endométrio, que é um tecido que reveste a parte interna do útero, na musculatura uterina. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que isso foi parar lá? A principal teoria que a gente entende explicativa da endometriose é que no desenvolvimento embrionário da mulher, algumas células que vão evoluir, que vão virar a célula endometrial, elas se perdem nesse processo e ficam ali. Acreditava-se também que você tinha como se você fosse quebrando uma região que a gente chama de zona juncional, e essas pequenas quebras, por exemplo, iriam favorecendo o aparecimento dessa célula endometrial e fazendo a doença. A adenomiose é uma doença com uma incidência em mulheres que já têm mais de 40 anos, mas ela também tem uma importância muito grande na fertilidade. Isso pode trazer um impacto importante nas taxas de implantação, principalmente, e nos abortamentos de repetição. Como é que eu sei se eu tenho adenomiose ou não? Então, a primeira coisa importante é a gente entender se você tem algum quadro clínico, algum sintoma sugestivo de adenomiose. Quais são os quadros clínicos mais floridos da adenomiose? Então, a paciente ela queixa de dor, ela queixa de um aumento do fluxo menstrual, ela queixa de distensão abdominal no período da menstruação, ela começa a ter queixa de eventualmente ter dor na relação sexual. O mais importante é realmente o aumento do fluxo menstrual. E aí quando a gente começa a ouvir queixas do paciente falando que tem um aumento do fluxo menstrual, muitas vezes o ginecologista ele solicita um exame simples, ultrassom transvaginal. E nesse ultrassom vem que o seu útero tem um volume aumentado. A principal hipótese diagnóstica com fluxo aumentado e um volume uterino aumentado é a adenomiose. Mas para nossa surpresa, 30 a 50% das mulheres que têm adenomiose, elas são assintomáticas, a maior parte do início da doença. Então a forma de prevenir essa doença é fazendo o diagnóstico, é fazendo ultrassom, fazendo avaliação e conversando com o teu médico. Se você não está entre esses assintomáticos e você está com essa queixa de dor na relação, se você tem queixa do fluxo menstrual intenso, se você tem um volume uterino aumentado e ninguém nunca te explicou por que isso pode estar acontecendo, se você tem dor na relação sexual, cuidado, isso pode ser sim adenomiose. Então você tem sintomas, conversou com o seu médico e agora você precisa confirmar teu diagnóstico. Como que a gente faz isso? O ginecologista ele tem basicamente, além da história clínica e da conversa e do exame, então a gente pode fazer um exame que a gente chama do toque, para você ver o volume do útero. Então quando você toca e percebe um útero aumentado, você já tem esse diagnóstico. Hoje a gente tem ultrassom transvaginal no consultório, então a gente consegue já ver e medir esse útero de uma maneira muito mais simples. O ultrassom transvaginal ele é bastante utilizado, principalmente com preparo intestinal, porque quem tem adenomiose tem uma chance aumentada também de ter endometriose, mas a endometriose a gente vai conversar num outro momento. Mas a gente também tem uma avaliação por ressonância magnética de pelve. O que a gente vê na ressonância? Lembra que lá atrás eu falei que a gente tem uma região no útero que nós chamamos de zona juncional? Essa é uma medida que você vai fazer exatamente na ressonância. Então, se essa medida estiver aumentada, você faz o diagnóstico de adenomiose. Se essa medida estiver normal, você não tem esse diagnóstico de adenomiose. E a adenomiose ela pode ser definida de algumas formas. Ela pode ser adenomiose focal, quando ela realmente tem só uma lesão num foco pequeno. Ela pode ser uma adenomiose que a gente chama de difusa, quando ela compromete mais de 50% do miométrio.
Existe também a adenomiose rodular, que ela, quando você tem mais de 50% do comprometimento miometrial, mas ela não é difusa, ela não é no útero inteiro, ela é só numa região específica. Então você também tem essa adenomiose. Além disso, além da ressonância e do ultrassom, existe também o diagnóstico de adenomiose por esteroscopia diagnóstica. E o que a gente vê na esteroscopia diagnóstica? A gente entra, olha, e a gente vê lesões pequenas, acastanhadas ou amarronzadas na cavidade uterina. Então não é sempre que a gente tem esse tipo de lesão, mas isso é uma forma importante. Agora você que está tentando engravidar, você vai perguntar para mim, e qual a relação da adenomiose e infertilidade? A adenomiose está relacionada a alterações de fertilidade em até 14% dos casos. E o diagnóstico é extremamente importante para a definição de conduta adequada para fazer esse tipo de tratamento. Então, pacientes com infertilidade, na hora que a gente vai pesquisar e investigar se tem adenomiose ou não, a gente tem alguns fatores de riscos importantes para se determinar e para se entender qual paciente que vale mais a pena a gente investigar ou não, e vai sair pesquisando tudo para todo mundo. Então, pacientes que tiveram abortos de repetição aumentam o risco de ter adenomiose, pacientes que foram submetidos à curetagem, pacientes que têm endometriose, pacientes com idade avançada, então, como é uma doença de pacientes que têm mais de 30, 40 anos, nos pacientes com pacientes de tratamento, um público muito grande próximos aos 40 anos. Então, acaba sendo uma rotina essa pesquisa, né? Fazer essa pesquisa. Outros fatores de risco são parto prematuro, então, pacientes que tiveram parto prematuro e estão tendo dificuldade agora de engravidar, é um dos riscos que a gente tem. E outra condição também frequente e associada chama-se hiperplasia de endométrio, que é uma alteração na parte interna, aquela parte que reveste o útero por dentro, que faz um crescimento desordenado, aumentando o risco também do aparecimento da doença da adenomiose. Outra forma de se fazer o diagnóstico é a esterossalpingografia. Na hora que você faz a análise, quando você olha a imagem na esterossalpingografia, a imagem que a gente vê triangular do útero, ela fica cheio de movimentos rendilhados, como se fosse uma cortinazinha assim, redondinha, em volta de toda essa parte interna do útero. Isso é altamente sugestivo de adenomiose e muitas vezes esse exame, por ser um exame solicitado logo no início da investigação do casal infértil, acaba sendo extremamente importante para esse diagnóstico da doença e para direcionar essa pesquisa. Então, fizemos o seu diagnóstico, descobrimos que você tem adenomiose ou você conhece alguém que tem adenomiose. O que a gente vai fazer de diferente na hora de pensar num tratamento? A gente vai pensar em tratar antes de transferir embriões. Então, o tratamento normalmente é feito ou com pílulas anticoncepcionais, onde você faz um bloqueio hormonal e diminui a resposta inflamatória, ou você usa análogos de NRH, que também são medicações que levam o paciente a um bloqueio hormonal, simulando muitas vezes até uma menopausa, e com isso a gente diminui essa resposta inflamatória. Se eu diminuo a inflamação local, eu aumento as taxas de sucesso de gestação. Então, na fertilidade, o principal foco que a gente tem é na hora da gente pensar na transferência de embrião e a gente faz esse bloqueio. A adenomiose também é responsável, na hora da transferência de embrião, por microcontrações que podem interferir também nessa hora da implantação do embrião. Isso também pode ser uma justificativa, a adenomiose é uma das causas de falha de implantação. Como eu disse anteriormente, a adenomiose ela é responsável por falha de implantação e ela também pode ser uma das causas de abortamento de repetição. Então, uma das formas da gente prevenir é fazendo esse bloqueio antes de engravidar. Agora, se você engravidou e sabe que tem adenomiose, o que é importante você se preocupar? Você deve ficar atenta às contrações uterinas, então essa sensação de cólica, mas depois que engravida, a gente tem que acompanhar essa gravidez e muitas vezes usar ou dosar a progesterona vai te ajudar a ter um relaxamento muscular maior e minimizando assim o risco de você ter abortamento. Outra coisa importante é que depois que você passa das 12 semanas, você segue a sua gestação, você tem também um risco aumentado de ter o parto pré-termo ou parto prematuro. Então sempre fique muito atenta à contratilidade, contração e ouça o que seu médico tem para dar de conselhos e de condutas aí para você fazer um acompanhamento adequado até o final. Para o paciente que deseja engravidar, o tratamento geralmente é esse bloqueio seguido da gestação. Para o paciente que não quer engravidar, não neste primeiro momento,
A gente tem o uso de anticoncepcionais, a gente tem esses análogos de NRH, a gente tem às vezes até o DIU medicado, que é uma ótima terapia para adenomiose, e esse faz um bloqueio dessa doença por aquele momento. Mas a doença definitiva, o tratamento definitivo da doença é a retirada do útero. Então a gente evita ao máximo chegar nesse ponto. E existe atualmente uma nova técnica que tem sido cada vez mais feita, que eu tenho inclusive feito bastante, que é a radiofrequência desses focos de adenomiose. Ela é indicada ainda para pacientes que já têm prole constituída, que não desejam mais engravidar e que têm muitos sintomas, como dor, sangramento intenso. E como é que é a radiofrequência? A gente entra guiado por ultrassom, né, como se fosse uma punção ovariana, e a gente coloca uma agulha naquele foco daquela lesão. E por uma lesão térmica controlada, a gente mantém uma temperatura ali de 60, 70 graus. Então a radiofrequência ela cozinha o tecido, ela acaba tendo uma lesão térmica controlada e isso gera uma fibrose e a parede acaba tendo a diminuição da lesão e com isso nós temos uma melhora de sintomas. A radiofrequência veio até como uma opção para o paciente que quer engravidar, mas ainda não tem essa autorização para ser utilizada de uma maneira sem ser individualizada mesmo para cada caso. Além de tudo isso, a adenomiose, por ser uma doença como a endometriose, né, ela é a prima, né, da endometriose, mas é aquela prima que não sai, né, a prima que não vizinha. A endometriose ela sai e vai para todos os outros órgãos. A adenomiose é aquela prima que fica em casa, ela fica só ali restrita ao útero, ela não se espalha, mas ela é uma doença inflamatória assim como a endometriose. E por ser uma doença inflamatória, é muito importante que a gente faça as modificações do estilo de vida para diminuir a resposta inflamatória e o estresse oxidativo. É muito importante uma alimentação adequada, atividade física, existem reposição de vitaminas e diversos nutrientes que são anti-inflamatórios que pode ser feito tanto com alimentação quanto reposição endovenosa. Isso tudo vai auxiliar bastante na melhora de sintoma e na diminuição da progressão da doença. Espero que você tenha gostado, se inscreve no canal para você receber as informações dos vídeos que a gente está postando toda semana. Obrigado!